Então, é outro processo também, TR, Dr. Kleberson. É o item 180, Companhia Rio Grande, Porçã. Item 180? Presidente. Sim. Os 146, 147, 148, eles são iguais, então, no resultado? São. Certo. Pode falar, Cleberson. O item 180 é da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a recorrente, que é a Porçã. A época. Nesse caso do 180, nós estamos no exercício 2003 e a revisão da declaração refere-se ao imóvel utilizado para a estação de tratamento de esgotos, Cachoeirinha Gravataí, que fica na Grande Porto Alegre. Foi realizado o arbitramento, apenas o arbitramento do valor da terra nua. E eu transcrevi para melhor compreensão dos motivos desse arbitramento as próprias palavras da fiscalização, folhas 35 dos autos. Então eu vou ler aqui. O contribuinte foi intimado a comprovar o valor da terra nua declarado. Ele apresentou 2 pareceres técnicos. No primeiro, alegando que não existe mercado de estações de tratamento de esgotos. Concluiu que o valor do terreno seria o valor histórico pago em sua aquisição, ou seja, R$ 2.943,02 por hectare. No segundo parecer, analisando o comportamento do mercado imobiliário no entorno, proximidades da estação de tratamento de esgoto, chega a ser um valor de R$ 23.954 por hectare. De acordo com esse parecer, nova pesquisa de mercado realizada no presente data indica que este valor reflete bem a realidade mercadológica atual para as glebas desta tipologia. O CIPT indica como valor de referência para o município de Cachoeirinha o valor de 43.864,93 hectares. Assim, para o arbitramento do valor do imóvel, aceitou-se o valor do segundo parecer técnico, R$ 23.954 por hectare. Então, foi essa a motivação do arbitramento e a explicação do critério utilizado. O lançamento foi considerado procedente pela DRJ, impugnação improcedente. Os motivos do recurso voluntário, as razões em si são as seguintes. A avaliação feita por um profissional habilitado, integrante do quadro técnico da empresa recorrente, essa avaliação é a que reflete com maior precisão o preço das terras do imóvel, considerando que não existe um mercado imobiliário de compra e venda para a gleba rural. Um segundo parecer foi apresentado para a fiscalização somente para demonstrar as condições do entorno da estação de tratamento de esgoto. Sobretudo, a valorização, desvalorização dos imóveis próximos, a maior parte destinados a empreendimentos imobiliários. E, dessa forma, o documento não constitui parâmetro para avaliação específica do preço das terras do imóvel rural. O lançamento afrontou os princípios da capacidade contributiva, confisco, vedação confisco e imoralidade, constitui o direito fundamental do contribuinte a apreciação pelo julgador administrativo das suas razões de inconstitucionalidade, e, a título superveniente, agora no recurso voluntário, a recorrente apresentou um documento novo, que foi obtido somente posteriormente à impugnação.
que é uma declaração da Secretaria de Fazenda do município de Cachoeirinha, dando conta que o imóvel está localizado em uma área urbana. Esse é o relatório. Então, passa-se ao voto, iniciando-se pelo conhecimento do recurso, por satisfeitos os requisitos, e no mérito. Então, eu digo que é oportuno reforçar que o imóvel rural ele tem 143,9 hectares e ele abriga a estação de tratamento de esgotos do município de Cachoeirinha. Ele está localizado dentro de uma bacia de retardo do rio Gravataí, o que limita seu aproveitamento econômico para outros fins. A autoridade fiscal entendeu que havia subavaliação do VTN declarado. E o contribuinte não apresentou um laudo técnico, laudo de avaliação, nos moldes previstos ou sugeridos pela ABNT. Então, os dois pareceres técnicos que foram apresentados à fiscalização, eu faço um breve apanhado das características de cada um deles. No primeiro, está subscrito por um engenheira, que ela avaliou que não havia mercado imobiliário na região para o imóvel. Por quê? Porque o imóvel é composto de áreas de charco, várzeas, banhados ou inundáveis, em grande parte, durante vários meses do ano, não podendo ser destinada a outro uso distinto do tratamento de resíduos locais. Em consequência, então, o VTN que ela definiu como um VTN possível foi o correspondente ao preço histórico, pago na data da aquisição, devidamente atualizado. R$ 2.943,02 por hectare, e foi esse o valor declarado para o exercício. O segundo parecer, já de um outro profissional, teve a finalidade de estudar o comportamento do mercado imobiliário no entorno, e chegou-se, no plano do imóvel aqui avaliado, e chegou-se ao valor total de R$ 23.954 por hectare. Ao consultar os dados do CIPT, o fiscal verificou que havia um valor de R$ 43.864. Na etapa seguinte, sem maiores esclarecimentos, ele não faz talvez tenha faltado um degrau aí nesse passo, ele simplesmente disse: vou acolher o valor do segundo parecer, R$ 23.954. Pois bem, eu entendo que a metodologia de habilitamento adotada pelo agente lançador era incorrer em duas irregularidades que tornam prestar o lançamento. A primeira está em relação à base de dados que ele utilizou no CIPT, que não se refere não está levando em consideração a aptidão. E vocês podem até dizer que seria um pouco, talvez, difícil essa aptidão agrícola, né? Para um imóvel com essa natureza. Então seria realmente difícil. Mas o que aconteceu foi que a fiscalização tomou como parâmetro de referência o VTN médio das declarações, que era o valor de 43 mil. Então, nós já teríamos aí uma deficiência. Ele não utilizou especificamente esses 43, mas ele levou como parâmetro para fins de alguma escolha, ele não tinha um CIPT por aptidão, e sim somente a média das declarações. E aí, esse é o entendimento que nós julgamos vários nessa reunião. Além disso, e aí é o principal, o valor de 23.954 por hectares, que foi extraído do segundo parecer, e foi o que ele adotou para fins de habitamento, não é um indicador fidedigno para a valoração do preço da terra. Por quê? Porque ele foi extraído de um documento que é parte de um estudo relacionado a preço de áreas localizadas no entorno da estação de tratamento de esgotos, e não uma avaliação das terras pertencentes ao próprio imóvel rural, à própria estação. Considerando, nesse caso, e especialmente nesse caso, as suas condições particulares desfavoráveis. É de clareza solar, ao menos
assim entendi que o propósito do parecer técnico foi a análise da influência da estação de tratamento de esgoto, cuja operação em grande parte é altamente insalubre. Então, qual seria essa influência na valorização ou desvalorização dos preços de mercado para negociação de imóveis vizinhos ou próximos? E aí eu transcrevo um trecho do segundo parecer, que foi o que baseado o valor para o arbitramento. Alguns parágrafos. Então, à vista dos equívocos, não há outra decisão senão restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte que consta do parecer técnico. O primeiro parecer técnico. Deixo de analisar os demais argumentos de defesa por absoluta desnecessidade por deslinde do feito. Então, conheço do recurso e dou-lhe provimento para tornar insubsistente a notificação de lançamento. Perguntas? Doutor Kleber, só uma pergunta? Posso fazer? Sim. Esse segundo laudo aqui é porque é no entorno da estação de tratamento, não é isso? É assim, ele não é técnico, a rigor um laudo, só faço essa observação. Ele é um estudo, doutor Rodrigo. Mas é um parecer, né? É um parecer, isso. Ele não chega a ser um laudo. Mas ele envolve realmente o estudo do entorno, com o objetivo de verificar o impacto no preço de mercado dos terrenos do entorno, seja o que fica lá eu não sei se é BR, eu sei que é uma rodovia, tanto de um lado, né, do outro lado, para que possa verificar o impacto, então, de uma atividade insalubre, como que tem cheiros e outras coisas desagradáveis, né, no preço venal desses imóveis. Mas não especificamente no imóvel aqui objeto do lançamento. Mas o imóvel dele não tem, as características não tem a ver com a desse parecer, né? Então. Não porque o imóvel dele é a fonte do problema. O imóvel dele é uma estação de tratamento de esgoto, né? O imóvel dele... O imóvel dele já tem uma característica, que ele tem uma localização, que boa parte das terras são alagadas, né? Já tem características próprias. E, além disso, tem a própria atividade, o que chega ali nesse imóvel, que causa transtornos. Um deles é o cheiro. Então, por isso que eu fiquei na dúvida, porque o próprio imóvel ele valeria menos, né? Então, lógico. O próprio imóvel, exatamente, é um imóvel com uma característica particular, desfavorável, que é fundamental você avaliar quanto seria isso em relação aos demais, né? Então, utilizar a média do CIPT já teria dificuldade. Não, isso aí... É só o raciocínio aqui, para mim, foi que, por uma lógica, o imóvel dele valeria bem menos do que esse do parecer, né? Acredito que sim, doutor. Vamos ver. Acredito que sim. E, o que se alega aqui é que não teria nem comprador. A não ser que o comprador fosse para manter a mesma atividade. Uma estação de tratamento de esgoto. Ok. Que seria inviável fazer algum empreendimento residencial, industrial. Até para plantar. A região já deve estar toda contaminada, o solo, como é que é isso? Pois é, são várias questões assim que demandam uma análise, né? Uhum. Alguma pergunta a mais, gente? Não? Votamos. Abra os microfones, por favor. Matheus. De acordo. Pinheiro. Acompanhe. Aí. Acompanhe. Rodrigo. Acompanhe. André. Acompanhe. André. Acompanhe. Não.
A causa foi jada por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso. O 181 e o 182 é a mesma coisa, Cléris? Sim, são só anos posteriores. Mas as razões são a mesma, o mesmo imóvel, todos os demais argumentos são iguais. Tá. Os demais aí são ITRs do doutor Pinheiro, ainda estamos aguardando ele regularizar a situação da internet. Então, doutor Raide, vamos fazer aquele meu, que ele é tranquilo, rápido de fazer, acredito eu. Tá aí já, a Marituba, o item 243 da pauta. Eu não tenho essa minuta. Se ela foi concluir. Tá na pasta dele, né? Então, beleza. Então, vai, Raide, o processo aí de quarta à tarde, item 210. Doutor Raide? Estou abrindo. Forte Empreendimentos, pode fazer. Eu vou mandar por e-mail, Pinheiro, a minuta, tá? 210. Não adianta, eu estou sem internet. Tá. Então, vamos para o que você já tem a minuta. Vai lá. Forte Empreendimentos. Forte Empreendimentos. Trata-se de lançamento fiscal, contribuições previdenciárias correspondente à parte patronal e terceiros declaradas em GFIP em relação ao período 12 de 2003 a 3 de 2005, conforme relatório fiscal, as folhas 50 a 52. O substanciado na NFLD aqui descrito. Conforme consta do relatório fiscal, os valores das contribuições apuradas nesta notificação incidiram sobre a remuneração paga aos segurados empregados individuais, cujos valores foram dados em ordem de lançamento, CRL, e dor discriminativa na lei do débito dado, quanto às competências já mencionadas. O auditor informou que no cálculo das diferenças devidas foram considerados os valores apropriados conforme o relatório de apropriação do documento apresentado. Registrou que as retenções destacadas em notas fiscais relativas ao estabelecimento CNPJ final dígito 09 foram totalizados por competência no demonstrativo de retenções da Lei 9.711, cujos valores foram incluídos no RDA, como GPS, código 2631. Ressaltou que a empresa compensou parte das retenções destacadas nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento já mencionado, quando do recolhimento das contribuições relativas ao estabelecimento final dígito 90, no período 3 de 2004 a 3 de 2005, conforme informado na GFIP deste estabelecimento. Esclareceu que tal compensação não foi considerada pela fiscalização por ter sido efetuada em desacordo com o artigo 219, parágrafo 4º do Regulamento da Previdência Social. A contribuinte regularmente intimada apresentou impugnação, requerendo a decretação da improcedência do feito. Por sua vez, a DRJ de Salvador entendeu por bem julgar procedente em parte do lançamento, apenas excluindo o débito da competência abril de 2004, por ter sido apresentada GPS paga. Regulamento intimado e conformado com a decisão, é que o autor apresenta recurso voluntário de folha 147 a 151, procurando demonstrar sua procedência. Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o lançamento, ela aduz o que segue. Ilustre relatora, sabido que a mão de obra nesta cidade não é de boa qualidade e que combinou com falha detectada no presente auto. Assim, não é razoável penalizar a recorrente pelo que requer seja dada a mesma oportunidade para efetuar a compensação postulada. Essa prescrição é o recurso voluntário da contribuinte, basicamente. O resto é relato das fases processuais, bem como qualificação e etc.
não houve apresentação de contrarrazões ao relatório. O recurso é tempestivo, dele conheço, passo análise das alegações. Em seu sintético recurso, a contribuinte reconhece a falha e atribui a culpa a um dos seus empregados, e com isso, alega que o erro cometido não implicou qualquer prejuízo para os cofres da Previdência Social. Prosseguindo, ela afirma que não está presente o propósito de fraudar a Previdência Social, tendo havido apenas uma conduta que culminou com o erro por absoluto desconhecimento das normas aplicáveis ao recolhimento dos valores apurados. Como se pode observar, a contribuinte faz uma verdadeira confissão de culpa, situação que, por si só, justifica o lançamento. Aliás, o lançamento foi realizado em estrita consonância com a legislação vigente, não havendo qualquer mácula da autoridade fiscal que possa alterar o resultado do bom trabalho realizado. No que diz respeito ao pedido de compensação de valores, razão não assiste a contribuinte. O procedimento de compensação, no momento da opção da recorrente, estava estabelecido no parágrafo 1º, artigo 31 da Lei 8.212, com relação pela Lei 9.711, de 98, o qual restringia o uso dessa espécie de extinção do crédito tributário ao estabelecimento que sofreu a retenção, oportunizando ao contribuinte solicitar restituição na impossibilidade de aproveitamento integral do crédito pelo mesmo estabelecimento, conforme o parágrafo 2 do mesmo dispositivo legal que aqui transcrevo. Ademais, as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte para justificar seu direito à compensação foram analisadas e constatou-se a inexistência de débito apurado, motivo pelo qual não podem ser compensados conforme depreende a leitura da decisão de piso, se não vejamos. Aqui eu colaciono a decisão de piso, que muito bem enfrentou toda a documentação posta aos autos, e digo, vê-se, portanto, que o julgamento de primeira instância não merece reparos, devendo ser mantido incólume. Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no método legal de provimento. Perguntas? Não? Então votamos. Cleberson. Acompanho o relator. Matheus. Primeiro. Raide. Acompanho. Eu já vou ver. Rodrigo. Andréia. Acompanho. André. Acompanho. Então, acordo ensejado por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Os outros da mesma empresa, doutor Raide? Imagino que não deva ser a mesma matéria. Não é a mesma matéria, mas basicamente acho que o resultado será o mesmo. Até porque as alegações são basicamente isso, de erro do empregado. Mas vamos ver. 5816, 2739, 2211, né? Uhum. Contribuinte a mesma, Forte Empreendimentos, contribuições previdenciárias concernente a partes seguradas, empresa, SAT e RAT, autônomo e terceiros, referente aos pagamentos de remuneração de segurados, empregados e contribuintes individuais em relação ao período de dezembro de 2003 a março de 2005, conforme o relatório fiscal, foi dos 42 a 44. A NFLD é aqui descrita. Conforme consta do relatório fiscal, o lançamento se constitui nos seguintes levantamentos. Primeiro, BDF, é a diferença entre folha de pagamento e GFIP. Os senhores estão lendo. DCT, contabilidade. SCT, diferença de remuneração contabilidade, remuneração folha de pagamento. A impugnação. A contribuinte regulamento intimado apresentou impugnação acompanhada dos anexos de folha 71 a 205, por meio do qual requer o seu provimento para o fim de que sejam considerados os fatos narrados e declarados de substância da NFLD e comento. Uma vez movido dessa impugnação, o processo foi baixado em diligência. Para quê? Para que o auditor fiscal notificante emitisse manifestação conclusiva acerca da insubsistência ou não dos valores lançados em NFLD em comento,
do que resultou na emissão dos pronunciamentos de folhas 214 e 216 a 218, dos quais extrai resumidamente o que segue. Inicialmente, solicitou ao auditor notificante a abertura de diligência para exame de livros contábeis e outros elementos necessários à confirmação da correção da falta alegada, visto que os elementos apresentados no processo mostram-se insuficientes para tal. Em diligência, reprisa que, conforme foi evidenciado no relatório fiscal, que as remunerações consideradas no lançamento foram apuradas na escrituração contábil mediante exame do livro diário número 5 e do respectivo razão analítica, dos quais foram extraídos os valores lançados nas contas aqui mencionadas, que dizem respeito a adiantamento a funcionário e ordenados e salários. Reporta-se a alegação da notificada de que os valores levantados pela fiscalização referem-se a outros pagamentos, como adiantamento a fornecedores, aluguel de equipamentos e materiais para manutenção, e que foram escriturados indevidamente nas contas já mencionadas. Foi efetuada diligência à empresa, conforme o MPF e tal, com a emissão de termo de apresentação do documento, solicitando, entre outros, os livros diários referentes aos períodos 2004 e 2005, cabendo relatar que a empresa não apresentou o livro diário número 6, com as supostas retificações, limitando-se a exibir outro livro diário registrado na JUSEL, identificado como livro diário número 2, indicando que o mesmo corresponde ao período de 2004 a 2012-2004, o que substitui o livro diário número 1, do mesmo período. Ao examinar o livro supostamente substituído, apresentado na diligência, como sendo o livro diário número 1, foi verificado que se tratava, na verdade, do livro diário número 5, o mesmo examinado na fiscalização. Tal fato foi constatado na própria folha do termo de abertura, onde há sinais evidentes de autoalteração do número do livro, haja vista que o número 1 foi anotado sobre marcas grosseiras de apagamento no espaço do número anterior. Considerando os fatos relatados, foi lavrado o competente auto de apreensão e guarda de documentos, mediante o qual foram apreendidos os livros diários mencionados, justamente por dois livros de razão a eles correspondentes. Destaca que a retificação de lançamentos incorretos, constantes em livros já autenticados pela Junta Comercial, deve ser efetuada nos livros de escrituração em que foi constatada sua ocorrência, observadas as normas brasileiras de contabilidade, não podendo o livro já autenticado ser substituído por outro de mesmo número ou não, contendo a escrituração retificada. Por fim, sugere a manutenção integral do lançamento objeto da NFLD. 2 acórdãos, não é só um, são 2. Em 23 de novembro de 2007, foi proferido o acórdão aqui mencionado pela 5ª turma da DRJ de Belém, julgando o lançamento procedente, tendo sido impetrado recurso voluntário CAF, que foi 249 a 251, resultando na emissão, em 1 de dezembro de 2011, do acórdão aqui mencionado pela 3ª Câmara, 2ª turma ordinária, que não conheceu do recurso voluntário, declarando nulo o acórdão de primeira instância exarado pela DRJ de Belém, determinando que seja dada a ciência ao recorrente o teor da informação fiscal. Tá? Conforme comunicado número 15 de 2012, que foi a 266, foi o acórdão enviado à empresa interessada, por meio do AR e tal, para a ciência, juntamente com a informação fiscal, resultante da diligência procedida, com aperto do prazo de 30 dias para a manifestação da requerente. Decorrido o prazo, para que a empresa se manifestasse. Por sua vez, a Delegacia de Julgamento de Belém entendeu por bem julgar, mais uma vez, julgar procedente o lançamento, conforme já relatado no primeiro parágrafo. Deste julgamento, a contribuinte apresentou novo recurso voluntário, as folhas 281 e 286, que aqui eu transcrevo o que ela diz bem sinteticamente. Ela no caso em comento, é latente que a recorrente não teve o dolo, pois o documento que a auditoria alega como fraudulento continha informações verídicas de correção dos lançamentos tidos como inconsistentes a partir da fiscalização, havendo ainda o gravame de que
a imputação de adulteração foi feita de forma arbitrária, unilateral e sem que fosse possibilitado o direito de defesa à comprovação de que os livros estariam corretos, acrescidas as correções julgadas inexistentes pela fiscalização. Nessa âncora, a administração deve ser vislumbrada como órgão ou entidade que aplicou penalidade pecuniária sob pena de, e que, se aplicando esse conceito, criasse a hipótese sem previsão legal. Ademais, a recorrente, ao contestar o equívoco, apresentou imediatamente seu pedido de correção e apresentou lançamentos correspondentes. Não houve apresentação contra razões ao relatório. O recurso é tempestivo, dele conheço e digo. O aludido lançamento diz respeito à diferença entre folha de pagamento e GFIP, bem como as remunerações apuradas na escrituração contábil. Imperioso mencionar que a contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a comprovação dos numerários ou divergências, apenas mencionando tratar-se de equívocos que já foram retificados, demonstrando descontentamento com a legislação e invocando princípios norteadores do direito. Pois bem, esta é evidenciada a legitimidade da ação fiscal que nem seja apresenta lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o agente fiscalizador, dado o caráter de que se respeite a atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142 do CTN, que é aqui transcrito. Aqui relaciona a parte aqui toda a fundamentação do lançamento fiscal e digo, após a citação do artigo 59 do decreto 7235. Ademais, na hipótese dos autos, os fatos constitutivos do crédito tributário tomaram por base as informações prestadas mensalmente em GFIP pela autuada em confronto com a folha de pagamento. Folha de pagamento e a escrituração contábil. Não sendo bastante, relativamente em relação à argumentação de retificação da contabilidade, foi emitida informação fiscal, a qual veiculou parecer conclusivo, moldado nos seguintes termos. Aqui eu colaciono o que concluiu a autoridade fiscalizadora, controle fiscal, no resultado da diligência, que foi, como já dito no relatório, pela não correção da falta, pela não retificação. Considerando o exposto, tendo se demonstrado a insubsistência da alegação apresentada, deve ser mantido o lançamento. Por essa razão, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário no mérito negar de provimento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, doutor Cleberson, votamos. Acompanhe o relator. Matheus? Acompanhe. Pinheiro? Acompanhe. Acompanhe. Aí, Rodrigo, Andréia? Acompanhe. André? Acompanhe. Eu também, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. 212, da mesma empresa também. 2760. Aqui é o CFL 30. Uhum. É um auto de fração de obrigação acessória. Preparar folhas de pagamento conforme estabelecido. Vou poupá-los da leitura do relatório. As razões recursais da recorrente basicamente são de que a baixa qualidade, a mão de obra em nosso estado é de baixa qualidade, pelo que não se pode responsabilizar a recorrente. De fato, a funcionária encarregada de elaborar as folhas de pagamento procedeu fora das normas estabelecidas pelo INSS. Tal. Ele reconhece. Ele reconhece. A alegação dele é a mesma daquele primeiro. Aí eu faço toda a fundamentação aqui do voto, que é falando sobre preparar as folhas de pagamento, artigo 32, inciso 1 da lei 8.212. Falo mais uma vez que ele assume, né? Tenta demonstrar a incompetência do seu funcionário, e voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento. Ele fala que é uma retificação e tal, pedir relevação da multa, mas não foi, a correção da falta não foi feita. Né? Não houve essa correção.
A matéria é a mesma, hein? Alguém discorda desse resultado de julgamento? Não? Então, é o mesmo resultado do anterior, negar provimento ao recurso. 213. 213 é o 2007-41. 2007-41. Aqui é um CFL 68. Uhum. Tá? Obrigação acessória. Deixar de Declarar em GFIP. Os mesmos. Mas basicamente é a mesma, só que o argumento de defesa dele é o seguinte: está patente a desatenção do auditor fiscal ao afirmar que não houve declaração das remunerações pagas aos empregados, bem assim aos contribuintes individuais da hora recorrente. É inequívoco que a recorrente declarou as tidas remunerações, fato que poderá ser comprovado por meio de inspeção dos registros existentes na sede da peticionária. Aí aqui eu trago a legislação pertinente à obrigação acessória, artigo 32 da 8.812, bem como decreto 3.048/625, de que a contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se a mera alegação de que a fiscalização não vislumbrou a hipótese de ocorrência de retificação da GFIP, se ao menos apresentar documentos hábeis a comprovar sua afirmação. Se a interessada aduz existência de erro, igualmente terá que prová-lo. Simples alegações não são suficientes a eximir ao contribuinte a obrigação interna. Alegar sem provar é o mesmo que alegar sem efeitos. Aí, diga, as informações constantes do relatório fiscal em contexto, com a documentação verificada pela fiscalização, apresentam elementos necessários à verificação dos fatos. Os autos foram baixados de diligência, o qual veiculou o parecer conclusivo sobre a não correção das faltas, e em relação, como é a I-68 deve seguir o principal, que está constante no PAF aqui descrito, que já foi julgado por essa turma por negar provimento, que é o final 2007-39, portanto, voto no sentido de conhecer para negar provimento. Certo? Todos de acordo com o resultado? Se quem não estiver, que se manifeste. Seria interessante fazer aquela observação tradicional lá sobre cesta da multa, sobre aquela portaria. A DRF aplica de ofício, mas é necessário isso. Ok. Então, negar provimento. O próximo, 214, né? 214. Uhum. O 214 é o final 2007-67. 67 é o 5761. É o CFL 69. Apresentar CFIPs com dados omissos ou incorreções. Aqui a DRJ Belém do Pará julgou parcialmente procedente o lançamento, relevando a multa para as competências de setembro de 2003 a março de 2005, haja vista a correção das faltas. As razões recursais da recorrente são as mesmas do processo anterior, de uma desatenção do auditor fiscal, bem como ela argue que providenciou correção de todas as competências. Aí eu passo por voto. É tempestivo dele conheço, trago mais uma vez a legislação que diz respeito à obrigação acessória. Diga, a contribuinte não fez prova contrária à verdade constando nos autos. Restringiu-se a mera alegação de que a fiscalização não vislumbrou a hipótese de ocorrência de retificação. O mesmo parágrafo usado no voto anterior. As informações constantes da tal. Pois bem, os autos foram baixados em diligência, onde foi emitida informação fiscal, o qual veiculou parecer conclusivo sobre a não correção das faltas, moldado no seguinte termo. O que disse o auditor fiscal? É válido salientar que, de acordo com o artigo 648, da IN e tal, no caso da infração objeto da autuação, cada campo, por competência, considera-se uma ocorrência, independentemente do número de GFIP entregues nessa competência. Isto posto,
conclui-se que foram corrigidas as demais faltas de atuação, exceto a relativa no campo de retenção nas competências aqui descritas. Tá? Que são as competências que restam litígio, já que as outras a multa já foi relevada pela DRJ. Considerando exposto, a decisão de piso excluiu, ou seja, relevou a multa relativa às competências corrigidas. Portanto, deve ser mantida a penalidade aplicada quanto às competências não corrigidas. Aí foi pedido de perícia, que também fez no outro, e eu trago que é genérico e tal. Portanto, voto sentido de conhecer para negar provimento. Mais uma vez, alguém é contrário ao resultado do julgamento? As migrações, minha empresa. Então, manda também negar provimento. Por fim, 215. 215 é o final de 2007-04. É um auto, 2007-04, 97-91. Apresentagem feita em desconformidade com o Manual de Orientação, CFL 91. Mais uma vez, aqui, a DRJ julgou para o seu lançamento, suas razões recursais são: a recorrente não pode ser penalizada por simples equívoco praticado por um dos seus funcionários, no qual resultou prejuízo algum. Diga-se, não está presente o propósito de fraudar a Previdência Social. Ou seja, mais uma vez, toda a argumentação da recorrente está em demonstrar a incompetência de seu funcionário, e que, após constatação do erro, contratou mão de obra qualificada. Quanto ao mérito da atuação, não apresentou o recorrente qualquer questionamento específico. Dessa forma, na ausência de recurso expresso, presume-se a concordância com os termos da decisão proferida. Ademais, a alegação de erro por parte do funcionário não exime da aplicação da penalidade cabível. Pelo contrário, ao infirmar isto, torna-se incontroversa a falta cometida. Aí aqui eu trago a legislação, que foi a fundamentação do lançamento, o artigo 113 do CTN, ao pedir da relevação da multa, mas para a relevação da multa tem que haver a correção da falta objeto, da atuação, que não houve. Portanto, no sentido de conhecer do recurso e negar provimento. Então, alguém quer perguntar alguma coisa ou tem entendimento contrário ao resultado do julgamento? Não? Então, também negar provimento ao recurso, mesmo resultado para todos os processos dos itens 210 a 215 da mesma empresa. Pode ir para o de hoje de manhã, doutor Raide, a Irmãos Matar, o doutor Pedro já tem esse processo? Certo. Irmãos Matar, 2007-32. O 216. Rapidinho, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui é uma autofração de obrigação principal, contribuições sociais previdenciárias, correspondente à parte dos segurados da empresa e do financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a empregados da prestação de serviços limitados, em razão da solidariedade existente entre elas pela formação de grupo econômico, em relação ao período março de 2001 a fevereiro de 2005, conforme relatório fiscal, as folhas aqui mencionadas e demais documentos que instruem o processo. Conforme consta do relatório fiscal, inicialmente, a autoridade lançadora esclarece que a ação fiscal foi desenvolvida na empresa Irmãos Matar, atendendo solicitação do Ministério Público Federal no auxílio de apuração de possíveis práticas de ilícitos contra a Seguridade Social. Registra
que houve a lavratura de um auto de apreensão e guarda de documentos, através do qual foi apreendido um caderno, tipo agenda de telefone, e recibos assinados que constituíam um controle à parte de pagamentos efetuados a empregados e não lançados em folhas de pagamento. Relata que, através do exame de processos trabalhistas, percebeu a existência de relatórios de fechamento de caixa, onde a Irmãos Matar registrava vendas efetuadas a empregados, intimou-a, então, a apresentá-los e a esclarecer a prática desse procedimento denominado convênio com funcionários, visto que não se constatou registrado na documentação examinada nenhum desconto de tais valores. A empresa, por meio de ofício de folha 165, informou que os cupons fiscais resultantes das vendas realizadas eram encaminhados ao setor financeiro para controle de folha de pagamento. No ato do pagamento do salário, o valor da compra era liquidado pelo empregado. Destaca que a Receita Previdenciária solicitou a realização de diligências por parte da Polícia Federal e do Ministério Público Federal em Minas Gerais à empresa, tendo em vista a existência de indícios e prática de crimes contra a ordem tributária. Foi expedido assim o mandado de busca e apreensão número tal, pelo juiz federal titular da 9ª Vara, para que os auditores fiscais e a Polícia Federal verificassem e apreendessem, se necessário, documentos e arquivos de computadores da matriz da empresa e suas filiais de Governador Valadares e Patinga. Registra a necessidade da emissão de mandado de procedimentos fiscais complementares com o fito de estender o prazo de apuração, enquanto se aguardava o pronunciamento da perícia da Polícia Federal acerca dos dados existentes nos computadores apreendidos. Informa, no entanto, que, em virtude do não envio à empresa do MPF complementar número 5, nos termos do artigo 589 da Instrução Normativa 03/2005, foi emitido novo MPF para acobertar o período de conclusão do procedimento fiscal. Relata a apreensão dos originais dos relatórios de caixa das competências 7 de 2004 a 1 de 2005, referente à matriz, as filiais de Teófilo Otoni, a farmácia de manipulação Indiana Limitada e as perfumarias Mariana Limitada, sendo auto de apreensão e guarda de documentos, assinado pelo auditor fiscal aqui descrito. No que se refere à configuração do grupo econômico, informa que a empresa Prestaço iniciou suas atividades em 16 de fevereiro de 2001, tendo como objeto social a prestação de serviços com concurso de empregados para as empresas comerciais e industriais e se auto-enquadrou no sistema tributário simples. Seu quadro societário era composto por 2 sócios da empresa Irmãos Matar e Companhia Limitada, quais sejam Alexandre Matar Neto e Paulo César Matar, cada um com 9% de participação do capital social, e por Márcia Almeida Magalhães, ex-gerente dessa mesma empresa, 82% das cotas. Em 15 de dezembro de 2001, ingressou na sociedade Antônio Rodrigues Lima, também empregado da empresa Irmãos Matar, mediante a aquisição das cotas de participação dos sócios Alexandre Matar e Paulo César Matar. Enfatiza que na atual sede da empresa Prestaço, uma sala localizada no interior do estabelecimento da matriz da empresa Matar, não há estrutura para se organizar um escritório, não dispõe de empregados administrativos, de telefone, de móveis, nem utensílios necessários ao desenvolvimento de uma empresa comum. Ressalta que, solicitado o número de telefone da Prestaço, a sócia-gerente, a mesma, de próprio punho, anotou o telefone geral da empresa Irmãos Matar. Destaca que os empregados inseridos nas folhas de pagamentos e GFIP da Prestaço constavam anteriormente das folhas de pagamento da empresa Irmãos Matar. Pelos documentos analisados, constata-se que não houve a rescisão contratual de tais empregados quando foram transferidos para Prestaço, nem quando alguns retornaram para a folha de pagamento da Irmãos Matar. Afirma
que existe apenas uma empresa de fato, embora duas de direito. Evidencia isso nos recibos de férias acostados aos autos por amostragem. Observa que o período aquisitivo de férias é anterior ao início das atividades da Prestácio. Os empregados são, em maioria, migrados às filiais das Irmãos Matar, no mesmo sentido os termos de rescisão de contrato de trabalho. A Prestácio assumiu as contribuições previdenciárias relativas aos contratos cujas datas de admissão eram anteriores ao início de suas atividades empresariais. Existe a inexistência de indício de atividade na sede da empresa Prestácio. Todos os controles gerenciais e operacionais eram realizados na empresa Irmão Matar, por empregados que agiam como se estivessem respondendo por esta empresa e não por aquela. Assim, a sócio-gerente da Prestácio assinou o recibo de férias de empregado da Matar. Na GFIP da Prestácio, a assinatura no campo de representante legal é de Paulo César Matar. Nos recibos de férias dos empregados da Prestácio, o carimbo de assinatura no campo de empresa é da Irmãos Matar. Todos os empregados, indistintamente, trabalhavam com o uniforme da Irmãos Matar. Aqui o relatório fiscal é bastante grande. Passando já para o resultado de julgamento da DRJ, a contribuinte apresentou impugnação e antes do julgamento foram acostadas as folhas 948 e 956, cópias de ofício, ato declaratório executivo e acordo expedido pelo terceiro Conselho Contribuinte, encaminhados pela Receita Federal, tratando de exclusão definitiva da empresa Prestácio da sistemática do Simples. Nos termos do despacho de folha 962, diligência foi requerida à autoridade notificante, a fim de que fossem cientificadas todas as empresas integrantes do grupo econômico do relatório fiscal complementar e cópia da presente NFDE foram encaminhadas à empresa Prestácio, que não se manifestou no prazo que lhe fora concedido. Por sua vez, a DRJ de BH entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo os levantamentos C1 e FP1, empresa SAT, em relação aos fatos geradores até dezembro de 2001, tendo em vista que a empresa Prestácio, optante pelo Simples, teve seu enquadramento cancelado pela Receita Federal, gerando efeitos a partir de 1º de janeiro de 2002. Regulamento intimado conforme dessa decisão, recorrido apresentou recurso voluntário de folhas 1052 a 1064, que ela pugna preliminarmente pela decretação da decadência dos valores decorrentes da parte dos empregados, afirma haver contradição no lançamento, visto que este é uno, não justifica lançar a parte para a empresa Prestácio e a outra parte para a recorrente, insurge-se quanto à existência de grupo econômico, tendo cada empresa sua completa autonomia e não podem ser confundidas uma com a outra, alega inexistir critérios para a caracterização do grupo econômico, aduz que o lançamento fiscal confundiu a solidariedade com a exclusão do Simples, a transferência das obrigações somente poderia ocorrer com base no regime tributário vigente, não cabendo ao auditor tributário fazer o lançamento retroativo. Por fim, requer conhecimento provimento de seu recurso para desconsiderar a auto-infração, não houve apresentação de contra-razões ao relatório. O recurso é tempestivo, dele passo a análise. Quanto à decadência, contribuinte pugna pela decadência das competências de março e abril de 2001, relativa à parte empregado, nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 CTN. Aí eu trago aqui toda a legislação de regência sobre a decadência, sobre o prazo decadencial, bem como a súmula 99 do CARF, e digo, em suma, disciplinas maiores elucibrações à proposta matéria, uma vez que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento. Pela simples leitura do DAD, bem como do RADA, consta recolhimento apenas para a competência 4 de 2001, não havendo indícios ou provas de recolhimento na competência 3 de 2001. Assim, a estimativa legal no sentido de adotar o prazo decadencial, está inscrito no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, e conclua a parte da decadência dizendo, neste diapasão, tendo a fiscalização constituída do crédito previdenciário em 20/5 de 2006,
com a devida ciência da contribuinte, com a existência de pagamento na competência apenas abril de 2001. Verifique-se que os fatos geradores desta competência encontram-se extintos pela decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Devendo ser mantidos os fatos geradores na competência 3 de 2001, tendo em vista que não houve recolhimento para esta competência. Tá? Já em relação ao mérito, cuide-se de lançamento de crédito previdenciário relativo aos fatos geradores ocorridos na empresa Prestaço, lançados também contra a empresa Irmãos Matar, em face da solidariedade pela caracterização de grupo econômico. A recorrente alega também que ainda existe grupo econômico e que, por isso, deve se afastar da sua responsabilidade pelos critérios exigidos. Contudo, não lhe assiste razão neste tocante. Diz o artigo 30, que aqui transcreve, que trata da solidariedade do grupo econômico. Em momento algum, a fiscalização desconsiderou a personalidade jurídica de qualquer das empresas envolvidas no débito. O lançamento em tela decorreu da constatação de que fatos previstos na legislação previdenciária como hipótese de incidência de contribuição social foram praticados pelas empresas arroladas. Ao efetuar o lançamento ora analisado, os auditores fiscais não aplicaram o instituto da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, mas simplesmente buscaram a verdade material dos fatos, tal como se apresentam e concluíram com acerto pela formação do grupo econômico. Em respeito ao princípio da verdade material, a fiscalização investigou as atividades das empresas envolvidas, de modo a identificar aquelas que guardam relação com as normas tributárias. E, ao contrário do que procura fazer criar a contribuinte, as conclusões a que chegou a autoridade fiscal não estão equivocadas, pois as situações, fatos apurados e narrados nos relatórios fiscais evidenciam, sim, a existência de grupo econômico, empresa submetida a um controle geral econômico e administrativo. Não é necessário que as atividades das empresas sejam iguais ou semelhantes, nem que haja coincidência de sócios ou de endereços para que se configure um grupo econômico de fato. Todavia, são determinantes o controle e a administração único das empresas. Nenhuma das alegações trazidas pela lhe afasta este fato. Está claramente demonstrado no relatório fiscal, nos tópicos gerenciamento da empresa Prestaço e dependência financeira da empresa Irmãos Matar, e fartamente comprovado através dos documentos trazidos pela fiscalização apostados aos autos, o controle econômico e administrativo da empresa Matar sobre a Prestaço. A autuado não se reportou em sua defesa nenhum dos documentos juntados, não os desqualificou ou fez prova em contrário do conteúdo ali demonstrado. Assim, vejamos o que se verifica a partir dos autos. Os sócios da Prestaço, na realidade, atuavam na condição de empregados, de fato, da Irmãos Matar. O sócio Antônio Rodrigues Lima, após o ingresso na Prestaço, continuou a ser remunerado como gerente da empresa Matar, anos 2002 e 2003, ocorrendo a coincidência de cargo, remuneração e local de trabalho. Em diversas situações, tanto o sócio da Irmãos Matar, Paulo César Matar, representava a Prestaço, como a sócia desta representava aquela, mediante assinaturas em documentos. Os controles gerenciais e operacionais da Prestaço eram realizados pela Irmãos Matar, conforme evidenciados pelos cartões de ponto dos empregados, recibos de férias e de FIP da Prestaço. Todas as notas fiscais emitidas pela Prestaço, desde sua constituição, foram exclusivamente contra a empresa Matar. Enfim, são vários os elementos que comprovam a interligação entre as empresas, que elas pertencem às mesmas pessoas, compõem interesse econômico subordinados a controle de capital, apresentam convergência mercantil para o atingimento de objetivos comuns e etc. Deixa eu ver, interessante aqui. Desta feita, no presente caso, resta comprovada a existência do grupo econômico, pelo que está correta a responsabilidade solidária imputada à recorrente, nos termos do artigo 30, inciso 9, da 8.212. Ademais, observa-se nos autos ainda a importante questão que se apresenta. A empresa Prestaço, optando pelo simples, teve seu enquadramento cancelado pela Receita Federal do Brasil, gerando defesa a partir de 1º de janeiro de 2002, por força da própria lei que assim determina. Portanto,
não assiste em razão recorrente quanto à alegada inexistência de suporte legal do lançamento. Nesse sentido, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a decadência da competência abril de 2001. O Raide, Senhora, a DRJ excluiu todo o lançamento até dezembro de 2001. E não teve RO, né? mas não teve RO, mas ela não excluiu a parte de empregados, né? Pelo que eu... Ué, eu dei uma olhada aqui, posso estar enganado, mas parece que excluiu tudo. Levantamento se prestasse as competências 4, 2001 a 12, e no FP1 tem mais do que esses dois? C1 e FP1, eu só tinha identificado esses dois. Pelo que eu entendi, a parte de empregado não. A que ela excluiu foi justamente por conta que ela era do Simples. que a prestação era do Simples e a retroativa, né, foi a partir de 1º de janeiro de 2002, né? Mas aqui a parte de empregados da irmã Matar também, né, pelo que eu entendi. Eu Essa acho. parte foi mantida. Pelo que eu O entendi. levantamento C1, eu estou olhando o dado discriminativo de caro da folha 1014. Pode continuar falando que eu estou escutando, eu só vou aqui. Aqui no meu rosto. Tá. Na folha 1014, eu tenho o levantamento C1, que ele foi excluído até dezembro de 2001, totalmente. Na sequência, 2002, 2003, 2004, alguém pode olhar também para poder confirmar isso aí que eu estou falando? Aí depois vem o levantamento FP1. Eu não lembro, mas eu devo ter olhado que foi mantida essas duas competências Manteve, sim. pelo demonstrativo retificado depois da decisão. Eu creio Não, que você foi. tem razão. A 401 manteve, agora eu vi aqui. No FP1 foi mantido segurado, sim, foi sim. Na 3 de 2001. Aí eu estou aplicando 150 para a competência 4, fica até estranho. Mas a 4 foi toda excluída. Inclusive segurados. Foi? Foi. Está na página 1026. 1026, olha lá, 4 de 2001. Realmente na 3 é mantido um pouquinho, tá? Mas na 4 parece ter exclusão integral. Qual fundamento foi excluído? Na verdade, não foi nem excluído, não foi lançado segurados na competência. Não foi lançado. Não, é patronal, foi excluído porque ela foi excluída do Simples só no ano seguinte, só a taxa de 2002. A PJ excluiu Vocês a estão taxa me patronal. escutando? Sim. Faz o joinha aí, eu perdi o áudio. Então eu vou sair e vou entrar novamente, perdi o áudio. Na 401 não tem lançamento de segurados, não. Já deve ter sido apropriado guia, o que for. Está zerado. Olha a página 1026. Qual a página que a senhora falou, doutora Miriam? 1026. Para o levantamento CI, não tem nada na 401, foi tudo excluído. Só tinha patronal. E para o levantamento FP, não tem lançamento segurados. Só patronal nessa competência aí, 4 de 2001. Na 301 realmente tem. Sobra um pouquinho de segurados aqui na 301. Na 4 não tem.
Pô, minha internet voltou. Ah, que ótimo. Não. Eu vou poder ver esse processo, só que eu tenho que abrir o processo. Viu na página 1026, gente? Ah, só que eu tô sem VPN. Deixa eu fazer o VPN aqui. Clebson, você confirmou aí o que eu falei? Sim. Então não sobra lançamento nessa que você está declarando a competência. Não tem nada nela. Já foi excluído pela DRJ. Verdade, né? Acho que como eu vi o princípio de recolhimento lá, eu acabei esquecendo de ver o excluído, né? Que não sobrou nada, né? Zerou, excluíram o valor total, né? Uhum. Então aqui a decadência, ela resta prejudicada. Não a análise, né? Porque a análise ele pede. Só que na competência 3, como eu disse, não há princípio de recolhimento. Uma vez que não há princípio de recolhimento na competência 3, aplica-se 173 do CTN, portanto, não está decadente. Então, o resultado é para negar de provimento. Certo. Negar por mais alguma dúvida, pessoal, ou podemos votar? Eu tenho, presidente. Pode falar. Aqui, doutor Raid, na verdade eu tenho duas dúvidas. A primeira, como restou prejudicada a decadência, não sei se seria pertinente ou talvez poderia servir para os outros casos, mas aqui não me pareceu, não sei se estou correto, que haveria uma contradição na aplicação do 150 parágrafo 4º, e ao mesmo tempo em que depois, na questão da solidariedade, são descritas aqui algumas condutas que talvez poderiam ser interpretadas como dolo, que ensejaria 173. Não sei se você também enxergou dessa forma. Ou se acredita que as condutas aqui não. A segunda é que não sei se o seu entendimento é de que bastaria a existência de grupo econômico para atrair a responsabilidade do artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, ou se exigiria também o interesse comum no fato gerador, o 124 do CTN. Porque por mais que tenha dito aqui a questão do grupo econômico, me parece que pelo voto que não seria apenas em razão de existir um grupo econômico, mas de que o fato de um assinar documento para outra empresa e haver uma coincidência de figuras, etc., isso também revelaria aqui um interesse comum no fato gerador, embora não tenha sido abordado sobre essa perspectiva. Então, Matheus, como até já discuti, tem um posicionamento diferente, acho que do Dr. Cleverson, quando o grupo econômico não vê esse interesse comum, né? Eu, além do grupo econômico, tem que haver um interesse comum no fato gerador. Aqui eu não abordei muito nesse voto, para falar a verdade, que para mim é diferente nesse processo específico, porque está caracterizado, além disso, está caracterizado aqui. Interesse. Sim. Aqui está caracterizado tudo. O fiscal só, aqui normalmente o fiscal costuma, a gente já pegou vários autos de infração assim, quando há esses casos, o fiscal costuma descaracterizar a empresa, vamos dizer aqui, optando pelo simples, e caracterizar os funcionários na empresa realmente contratante. Nesse caso, ele autuou de uma forma diferente, né? Ele caracterizou um grupo econômico, não descaracterizou a personalidade jurídica da outra, e foi listando lá vários que se tratava apenas só de uma ficção ali. Os funcionários realmente da Irmãos Matar, nunca deixaram de ser, e por aí vai, entendeu?
E por isso perdeu o ano que a outra ficou lá no Simples. Se não tivesse feito certo na Irmãos Matar, não teria perdido aquele ano. Também. Né? Bem, mais alguma pergunta? Sim, mas aí vai que fique claro, né, que tem que haver um interesse comum também. Só que eu não deixei não fiz nenhuma menção aqui nesse voto, porque nesse aqui realmente eu acho que é indiferente, pelos próprios fundamentos, pela própria motivação do auto de infração, até para não, eventualmente, não vir doutor Clébson, doutor Pinheiro, doutora Miriam não votar pelas conclusões. Era desnecessário, né? Eu também adoto essa questão do interesse comum, né, mas nos meus votos eu abordo essas questões de uma forma separada, né? Primeiro, a identificação do grupo econômico, e se esse grupo econômico ele existe, se houve ali o interesse em comum. Aí a segunda foi a questão da decadência, em razão das condutas que foram citadas no seu voto. Mas aí o fiscal, pelo que eu estou recordando aqui, ele mencionou o dólar, entendeu? Nem qualificou a multa. Entendi, não foi motivado por esse ponto. Não foi motivado por esse ponto. E acaba que é superado, né? Visto que a competência que eu aplicava o 150 parágrafo 4, a gente observou que não há mais, foi zerada, foi excluída, né? Mas nesse período não existia qualificação de multa. Mas eu não lembro agora, doutor Pinheiro, desculpa que eu não lembro agora detalhadamente o que é que o fiscal disse no relatório fiscal, se ele qualificou ou não, se ele imputou esse dólar ou não. Não, então, essa dúvida que eu fiquei, doutor Ramos, também acabei, porque aí eu fiquei na dúvida, porque ele só deixaria consignado o dolo, ele fala em simulação lá no relatório. O único elemento que teria para, nesse tipo de processo, para aferir se ele caracterizou o dólar, não seria o relatório, né? Na apuração do débito seria a mesma coisa, não é isso? Sim. Ou e desse tem representação fiscal para fins penais. Ok. Mas não muda o resultado do julgamento. Ele aplicou 150, mesmo que não teve decadência. Então, mesmo na interpretação mais benéfica ao contribuinte, não ocorreu decadência. Mais alguma coisa? Se a fiscalização fez representação para fins penais, eu entendo que deveria ter mais cautela em relação a essa questão da decadência. Porque senão depois pode ser arguído que o próprio âmbito administrativo não configurou o dolo. Isso é verdade. Tanto assim, dizendo o contribuinte que o solidário que foi aplicado 150. Só não foi reconhecida a decadência porque não tinha pagamento antecipado. Vai mudar alguma coisa aí, Raide? Raide? Oi. Tem alguma coisa aí? Vai mudar alguma coisa? Eu tenho que ler o relatório, que eu não lembro agora do relatório fiscal, o que é que realmente ele diz sobre a simulação do dólar. Na 234, 2, 3, 4.
E se mudar a redação, doutor Clebson? Mas o fiscal na 234 fala, ocorreu simulação com a finalidade de elidir contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, a empresa é indevidamente optante, considerada indevidamente optante, das representações administrativas contra a empresa, exclusando sim. Eu acho que, pela própria descrição dos fatos aqui, está caracterizando, sim. Que redação que você queria mudar, Raid? Oi? Não, para nem entrar na seara que é a dolo, que é o de pagamento, não. Só dizer, posso concluir na seguinte forma. Mesmo, verifique-se que na competência 3 de 2001 não houve antecipação de pagamento, não havendo que se falar em utilização em artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Portanto, existindo ou inexistindo dolo, não, mais ou menos nesse sentido aqui, eu estou pensando aqui na redação rápida, porque agora eu não estou conseguindo me concentrar. Eu acho que você pode falar pela regra 173 não houve decadência e pela regra do 150, só seria aplicável caso houvesse índice de pagamento que não teve. Isso. Aí você pronto, você fala que seja por uma regra ou por outra não haveria decadência. Ponto. Exatamente. Eu acho que pode ficar desse jeito. Eu não preciso nem falar de nada. Coloca das duas regras. Chegou 173 não ocorreu decadência. Se fosse aplicar, já aplicar no outro princípio, ele também não se aplica. A outros dois artigos não se aplicam. Então, pronto. Votamos. Cleberson. Acompanho o relator para negar provimento. Matheus. Acompanho para negar provimento. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Acompanho. André. Acompanho. André. Eu também. Por unanimidade, votos negar provimento ao recurso voluntário. 217, da mesma empresa. Presidente, poderia dar um intervalo, por favor? Só para me fazer um ajuste. Sim, o Pinheiro. Tá. O Pinheiro retomou, né, Pinheiro? Ok. 2 minutos de intervalo. Regina, por favor. Ok, encerrando a gravação.